100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, R$ 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.350, 1.400. R$ 1.400. Esse é o valor que eu pago todos os meses por morar na casa em que eu vivo com a minha esposa, que é o valor do aluguel. Todo dia 10 eu vou lá e pago a dona, né, do imóvel esse valor de aluguel aqui para poder morar aqui. E muita gente me pergunta, por que você não financia uma casa, não compra uma casa para poder morar com a sua esposa e ter um local que seja só seu e não algo que você está pagando, mas que o dia que você sair, você não vai ter nenhum real disso tudo que você está pagando para morar aí, né? Porque não é seu o imóvel. E hoje eu vou discutir com vocês sobre isso aqui no vídeo, porque eu vejo que muita gente me pergunta isso e é um tema pertinente, já que aqui no canal a gente fala sobre dinheiro, finanças e investimento. Eu vou falar para vocês porque que na minha visão essa daqui é a melhor opção que eu tenho hoje. Inclusive eu tô aqui no Civic porque eu vou lá de carro, já que ela mora em outro bairro e é uma senhora de idade, então eu faço questão de ir lá e levar o dinheiro para ela. Pode ver que o pagamento é tendo dinheiro e não no Pix, porque ela prefere dinheiro do que Pix. Pessoas mais de idade gostam mais do dinheiro físico, né? Com ela não é diferente. Então, vamos lá. Vou aproveitar e mostrar para vocês que essa daqui é uma das vagas de garagem do apartamento. O apartamento, ele fica no segundo andar, é um predinho de 3 andares. Aqui é a garagem, né? Aí é o primeiro andar, minha casa fica no segundo e tem uma casa em cima, no apartamento. Aqui é uma vaga de garagem, que é do vizinho do segundo andar. E esse outro aqui é a outra vaga de garagem, que é minha também. Tá incluso nesse valor. Essa daqui para deixar o Celtinha e aquela ali para deixar o Civic. E agora, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a garagem, tá vendo? Aqui em cima a gente tem os 3 apartamentos. E bem, isso foi muito importante quando eu fui escolher o local que eu iria de fato morar. Porque pro preço, cara, de R$ 1.400, o apartamento, ele não é um apartamento ruim, pessoal. Um apartamento que tem quase 90 metros quadrados, tem 2 quartos. O apartamento é bonitinho por dentro, né? Já mostrei pra vocês aqui no canal. Assim que eu me casei, a gente se mudou pra cá. Assim que a gente voltou da lua de mel, eu e minha esposa. Eu tenho 24 anos, ela tem 28. E a gente decidiu, em conjunto, de que essa era a melhor opção. Esse apartamento, eu vou dirigindo aqui, a gente vai trocando ideia, tá? Ele tem 88 para 90 metros quadrados, a cozinha dele é muito grande, ele tem 2 quartos, ele tem 2 varandinhas, ele tem essas 2 vagas de garagem, que querendo ou não acaba sendo um baita de um diferencial, mas aqui na minha região, um apartamento desse custa na casa de mais ou menos uns 350 mil reais. É caro? Cara, eu não acho que seja caro, mas é que a minha região, eu moro no interior do Rio de Janeiro, né? No interior do Rio de Janeiro mesmo, Barra Mansa. É uma cidade com uma população pequena. E não tem nada que é turístico aqui, nem nada do tipo. Então, os imóveis aqui não são tão caros. É normal que os imóveis aqui sejam nessa média de preço. Mas para a região ali do centro mesmo da cidade, que é um pouquinho mais movimentado, a gente encontra imóveis ali na casa de R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, mas a média é geralmente essa, pessoal, para um imóvel desse. Agora, tem um outro problema aqui na minha cidade. Minha cidade, justamente por não ser uma cidade turística, justamente por ser uma cidade do interior do Rio de Janeiro, é uma cidade onde você vê vários imóveis sendo colocados à venda, imóveis que estão à venda há anos, inclusive até na rua onde eu estou morando agora, e simplesmente não consegue vender, pessoal. A pessoa bota o imóvel para vender lá, tem imóvel na minha rua que está com placa de venda há 2, 3 anos e não vende, cara, não vende. Infelizmente é uma região onde as pessoas não têm assim, uma condição financeira tão boa, então acaba que não vende fácil. Isso é uma região até tranquila de se morar, lembra bem o interior de Minas, por exemplo, para quem manja, mas é um local onde você não tem uma liquidez muito boa em imóveis, vamos falar assim. E esse valor de 350 mil reais, eu hoje já ultrapassei aos 24 anos de idade, né? Que acompanha o canal aqui, sabe que a carteira do canal ela já está beirando os 500 mil reais.
Os investimentos, cara, uma carteirinha diversificada de investimento, você consegue uma rentabilidade média de 1% ao mês tranquilo, tranquilaço. Ainda mais se você for investir aqui no Brasil, que essa taxa Selic aí de 15%, mas nem isso, né? Porque os meus investimentos eles são diversificados em criptomoeda, tá diversificado no exterior, aqui no Brasil também. Então eu consigo tranquilaço uma rentabilidade aí de pelo menos 1% ao mês. A rentabilidade às vezes fica até maior, por exemplo, se você for comparar a inflação anual do Brasil, ela gira em torno de 4,5%. Nesse último ano agora, se eu não me engano, acumulado dos últimos 12 meses está 4,4%, que é o IPCA, que é a inflação brasileira oficial, né? Aí vai ter gente que fala assim, mas a inflação brasileira oficial não conta, porque as coisas estão mais caras e tal, mas é isso que a gente usa para poder basear aí no mercado como um todo. E aí, pessoal, se você for analisar essa inflação, o IPCA, que gira em torno aí de 4 ponto alguma coisa por cento ao ano, e você for descontar ele mensalmente, jogando alto, ficaria 0,5% ao mês. Então, na prática, para um valor de 1% eu recebo de dividendos, então vamos supor, eu tenho ali 350 mil reais. Esses 350 mil reais vão me gerar 3.500 reais por mês. Desses 3.500 reais por mês, que equivale a 1%, 0,5% vamos desconsiderar que seja inflação, chutando uma inflação alta, tá, pessoal? Mais alta do que está agora. Então eu poderia gastar desse dinheiro, desse dividendo, de fato viver com a renda da metade disso, ou seja, metade de 3.500, 1.750. É o que de fato eu poderia gastar para que meu dinheiro não fosse corroído da inflação, não fosse se desvalorizando com o passar do tempo. E se você botar na ponta do lápis, eu estou morando num apartamento que equivale a 350 mil reais em média, estou pagando um aluguel de 1.400, que ainda é 350 reais mais barato do limite que eu poderia gastar para que meu dinheiro não fosse corroído pela inflação. Logo, na prática, quando eu estou deixando meu dinheiro investido e estou pagando esse aluguel, essa diferença que tem aí desses 350, eu basicamente estou fazendo o meu patrimônio crescer. Coisa que não estaria, por exemplo, se eu tivesse essa casa de 350 mil. Não estaria pagando aluguel, mas em compensação o meu dinheiro não estaria crescendo. A casa aqui na minha região, ela não está se valorizando. É só você olhar as outras casas da minha região. Não é uma região, por exemplo, como Balneário, Santa Catarina, que o pessoal comprou casa há um tempo atrás, valorizou pra caramba, etc. Aqui na minha região não tem essa valorização toda. As casas aqui mal corrigem o IPCA. E quando bota para vender, não consegue vender. Então o primeiro motivo é o fato de que, com o dinheiro investido, uma carteira de ativos, eu consigo ter uma rentabilidade melhor, eu consigo fazer com que o meu dinheiro, com o passar do tempo, vá valorizando mais do que a casa se eu comprasse a casa agora. Entende isso? Segundo motivo, pessoal, é o fato de que, com o investimento ali, eu tenho 24 anos, cara. Eu ainda não decidi de fato aonde eu quero passar os próximos 30, 40 anos da minha vida. Nem eu, nem minha esposa. Ela tem 28, eu tenho 24. A gente está vivendo no nosso momento agora, nossa vida, mas a gente ainda não tem aquela certeza de que eu quero ficar aqui, eu quero enraizar aqui na cidade onde a gente nasceu. Eu, particularmente, não é algo que está nos meus pensamentos. Eu penso que no futuro eu quero viver em outro local. E eu não sei que local que vai ser esse ainda, mas eu não quero passar o resto da minha vida aqui. Aí você vai falar assim, nossa, mas você não precisa passar o resto da sua vida aí no local que você nasceu. Você pode comprar uma casa e, sei lá, ir morar em outro lugar, etc. Só que, pessoal, eu juntei 500 mil reais aos 24 anos através da internet, trabalhando pra caramba aqui, abri minha empresa. Vocês acompanharam todo esse processo e não foi algo fácil, cara. E você sabe que essa é a exceção, né? Não é todo mundo que vai fazer isso, que vai dar certo. E vindo da onde eu vim, da minha realidade, essa é a minha única possibilidade. Esse dinheiro que eu tenho investido, ele é a minha perspectiva, ele é como se fosse minha única bala que eu tenho para poder atirar, né? Vamos dizer assim. Então, se eu pego esse dinheiro e eu boto esse dinheiro no imóvel, eu não vou estar pagando esse imóvel, vou estar morando lá com a minha esposa e etc. Mas o meu dinheiro não vai estar crescendo. E se eu precisar eventualmente me der na telha, sei lá, quero sair do Brasil, quero construir minha vida com a minha esposa em algum outro lugar, tentar a vida em algum outro, enfim, tentar as diferentes possibilidades que a vida propõe pra gente, né? Eu e minha esposa. E vou vender esse imóvel. Cara, eu ia ficar anos e anos e anos e anos até conseguir vender o imóvel. Até lá, as oportunidades, elas vão embora, né? Então, eu não quero enraizar
dessa forma, com a única bala que eu tenho para tirar. Vamos falar dessa maneira que eu acho que fica mais claro, entende? Então, é justamente a falta de liquidez, que é comprar uma casa aqui na minha região, ela faz com que eu não queira comprar uma casa. Porque é muito mais fácil eu pagar esse dinheiro para viver numa casa de 350 mil reais e continuar investindo e fazendo com que o meu dinheiro, nessa diferença que eu estou ganhando aí, continue valorizando. Porque na hora que me der na telha de fazer qualquer coisa com essa grana, de sair daqui, eu pego meu dinheiro e saio. Eu boto para vender na bolsa de valores ativos que eu tenho, no estalar de dedo vende, entende? E essa liquidez, ela é algo muito importante para minha vida agora. E o terceiro fator, pessoal, que é justamente o fato de que eu trabalho com internet. Eu prosperei, né, vamos dizer assim, se você olhar a realidade das pessoas aqui da onde eu venho, né, do interior do Rio de Janeiro, e a minha também, que eu fui criado, eu estou prosperando aos 24 anos de idade. Talvez para você 500 mil não seja muita coisa, mas para minha realidade de vida é muita coisa. E eu estar tendo isso agora está acontecendo por conta da internet. Eu estou terminando minha faculdade de engenharia, estou no 8º período, mas eu sei que a faculdade de engenharia não me possibilitaria um crescimento tão rápido feito o que a internet está fazendo com a minha vida. Mas ao mesmo tempo que está muito bom aqui, tem vários canais, tem isso aqui, tem de musculação, tem o do carro, tem de curiosidade, tem o canal Dark e tal, faço dinheiro relativamente bem aqui na internet. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? Vai durar quanto? Vai durar 10 anos, 15 anos? Deus queira que dure a vida inteira, mas eu não posso contar com o dia de amanhã. E se ano que vem as coisas derem errado, eu perder o meu canal, e se eventualmente acontecer, isso tudo aqui acabar, eu vou ter construído meu pé de meia, né? Por quê? Porque querendo ou não, hoje eu tenho 500 mil reais, né? A casa equivale a 350 mil, mas eu já tenho 500. Então, eu recebo assim, se eu fosse colocar tudo em ativos geradores de renda, seria algo em torno dos 5 mil reais por mês, poderia gastar aí até uns 2.500 sem que o meu dinheiro fosse corroído pela inflação. Esse valor de 2.500 é uma grana alta? Não é uma grana alta, mas levando em consideração que quase 90% dos brasileiros, se não me engano até mais que 90% dos brasileiros, recebem até 3 mil reais no mês, cara, eu consegui isso aos 24 anos e é quase que uma aposentadoria, digamos assim. Então é uma chance que eu tenho de tentar algo novo na vida. Então essa é como se fosse um pé de meia meu, é a minha garantia do meu futuro, sabe? E eu não posso jogar isso embora agora, jogar fora agora. Mesmo que... Nossa, a cidade está toda cheia de buraco, velho. Que isso? Mesmo que eu tenha ainda o sonho de um dia comprar, de fato, uma casa, e eu quero isso com a minha esposa, eu vou realizar esse sonho no futuro. Talvez daqui a 10 anos, quando eu tiver os meus 34 anos, 35 anos, e já tiver ultrapassado da casa do primeiro milhão, já tiver mais estabelecido financeiramente, aí beleza, cara. Aí eu pego, tiro uma fatia dessa grana e compro uma casa. Aí não vai ter um peso tão grande quanto comprar uma agora. Entende isso? Eu sei que por conta justamente dos investimentos, daqui a 10 anos, comprar uma casa da forma que eu quero agora, não vai ser algo que vai pesar a minha vida. Mas se eu compro agora uma casa, vai ser algo que vai impossibilitar várias outras coisas na minha vida e talvez esse futuro não aconteça. Então é como se eu tivesse a escolha de ter uma casa agora, mas ter uma chance muito grande de que isso impossibilite o meu crescimento da forma que eu quero, ou continuar fazendo o que eu estou fazendo, crescer mais e ter uma casa no futuro da forma que eu imagino agora, só que sem o peso de ter uma agora, porque no futuro, se eu pego uma casa, não vai impactar tanto o meu financeiro quanto se eu pegar uma agora, porque aí eu teria que sair do zero de novo. Entende isso, cara? Então é justamente por isso que eu não pego uma casa. Na minha realidade, isso é muito fácil de compreender, mas se eu tivesse numa realidade onde eu e minha esposa não tivesse nenhum trocado, a gente tivesse ali morando junto, tentando construir uma vida e etc., e não tivesse uma perspectiva tão clara em mente, talvez eu financiasse alguma dessas mais baratas de financiar, né, pessoal, do que ficar pagando aluguel, se eu não tivesse nenhuma grana juntada, se eu não tivesse todas as perspectivas que eu tenho hoje para o futuro. Pagaria ali e viveríamos a nossa vida aqui os próximos 30 anos aqui no Brasil, né? Mas não é isso que eu quero para minha vida e nem é isso que ela quer para a vida dela. Então, sabendo disso, desde agora, eu não vou fazer isso. Eu não vou pegar uma casa aos 24 anos de idade. É muito mais
preferível para minha realidade de vida que eu pague esse valor de R$ 1.400 todos os meses, que não vai me fazer falta, tá abaixo do que eu posso gastar ainda, sem que meu dinheiro seja corrido pela inflação, e more numa casa que eu estaria morando se eu tivesse feito isso, entendeu? Então, para mim não faz sentido agora pegar uma casa. É basicamente essa a perspectiva que eu tenho hoje, e eu acho que eu tô certo, cara. Assim, a gente não pode afirmar nada, né? Só o futuro vai dizer se eu tô certo ou não. Mas eu acredito fielmente que eu esteja certo. Enfim, pessoal, tô chegando aqui já. Eu vou pagar ali o aluguel, voltar para casa, porque hoje deve cair um chuvão e eu ainda tenho que passar na farmácia. Forte abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um bate-papo de uma pergunta que eu recebi aí de algumas pessoas, e eu queria deixar claro essa perspectiva que eu tenho em mente, né? Não é que eu não queira uma casa, eu quero ter uma casa, né? Eu não quero ficar morando de aluguel pro resto da minha vida, mas ainda não está no momento. E eu acho que tudo na vida é sobre o quanto você aguenta persistir em prol de um objetivo. E eu estou persistindo nesse. Eu tenho certeza que vou conseguir também no futuro. Tamo junto, até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!